E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sabe Deus que vocês vão ver esse vídeo mesmo, beleza? O que importa é o seguinte: eis aqui tem o professor querido de matemática, professor Jefferson, do curso Equilátero. Nunca esqueça disso, hein? Inclusive, olha a marca do curso aí, bate o olho. É o Nelina, né? Show de bola. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte hoje: a gente vai só resolver algumas questões que os alunos enviaram para mim. Professor, resolve de novo, por favor, estou cuidando dessa questão aqui. Como são muitas questões, e hoje, infelizmente, tem que ser a última aula, mas isso não quer dizer que vai esgotar, viu? A gente vai ter uma plataforma aí, vou colocar um curso extensivo, tanto para matemática ensino fundamental, matemática ensino médio, e futuramente vai ter agora matemática do ensino superior, legal? Vamos ver toda a matemática, todas as assuntos possíveis da matemática, desde o nível fundamental até o nível superior, beleza? Novidade no ar, hein? Legal? E como eu sei que você está nos acompanhando desde o primeiro vídeo, e eu sei que você gosta muito, faz o seguinte, dá logo um gostei aí, vai, um curtiu, vai, aperta aqui embaixo o like, vai, faz isso pro teu camarada. Compartilha com todas as pessoas que você conhece, sabe por quê? Porque sempre alguém vai gostar desse vídeo. Esses vídeos vão sempre ajudar alguém, beleza? E outra coisa, toca no sininho para sempre receber notificação. O YouTube vai sempre notificar você, na boa? Mas vamos lá? Vou resolver algumas, pouquíssimas das questões que vieram para mim. É o jeito, infelizmente. Legal? Mas daqui a pouco você vai entrar na nossa plataforma futuramente. Lá vocês vão ter um material vasto, vastíssimo. Vamos lá? Primeira questão é essa aqui, queridos. Sendo ômega 0 1 mais i, uma das raízes quartas de um complexo Z. Observa, ele não disse para você qual é o complexo Z. Não. Extraiu a raiz quarta, as raízes quartas do complexo, pegou uma delas e chamou de ômega 0, tá? Tá. Não disse Z, ele deu uma das raízes quartas, ômega 0. E está pedindo as outras três raízes. Sim, eu sei, eu já resolvi isso na aula passada. Concordo com você, tudo bem. Mas alguém ficou com dúvida e alguém pediu para resolver de uma outra maneira. Não tem problema, vamos lá? Vou primeiro pegar a minha canetinha aqui. Cadê a minha santa, adorável canetinha? Vamos lá? Pegar aqui a canetinha. Eis a canetinha, cor preta, vamos lá? E digo o seguinte para você, querido. Lembra de Moav? Perfeito. Moav diz o seguinte, queridos, quando eu quiser calcular a raiz enésima, que n? Esse n pode ser 2, 3, 4, 5. N é número natural maior ou igual a 2. Lembra disso? Número natural maior ou igual a 2. Raiz enésima de um complexo Z. O que eu devo fazer? Isso aqui é simples. Primeira coisa que você faz é o seguinte. Você vai calcular ali, queridos, a raiz enésima de um número positivo. O módulo do complexo Z. Legal? Depois de calcular isso, você vai multiplicar, sabe quem? Pelo cis cosseno e unidade imaginária S seno. Quem é o argumento? O argumento vai ser θ. O que é θ? Θ é o argumento principal do complexo Z. Dividido pelo N mais K. Quem é K? É o número inteiro. 0, 1, 2. Esse número inteiro, K, ele varia de 0 até no máximo N. Então, se quiser calcular a raiz quadrada, o N é 2, o K vai ser 0, 1. O K vai assumir dois valores. Se eu quiser calcular a raiz cúbica, aí o N é 3, N igual a 3, aí o K vai ser 0, 1, 2. Se eu quiser calcular a raiz quarta, que é o caso, aí o N é 4, então o que vai ser o K? O K vai ser 0, 1, 2, 3, e assim por diante. Isso vezes 2π radianos, dividido pelo número natural N. Beleza? Show de bola. Aí eu paro para pensar. Eu não sei o Z. Se eu não sei o Z no seu módulo dele, seu argumento dele. Tudo bem, mas calma lá. Eu conheço uma das raízes quartas, não conheço? Conheço. Então, olha só. Esse tal de ômega 0. Quem é ômega 0? Ômega 0, você sabe que é quem? É 1 mais I. Show de bola, 1 mais I. Se eu pensar em termos de ponto, vai ficar como isso aqui. Parte real é 1, a parte imaginária dele é 1 também. Daqui eu tiro coisa interessantíssima. Primeiro, quem é o módulo desse complexo ômega 0? Observa, tá? Todas as quatro raízes vão ter sempre o mesmo módulo, tá legal? Todas as quatro raízes vão ter sempre o mesmo módulo. Que nesse caso é igual a quem? É igual a raiz quadrada de quem lá para cá. Parte real não é 1? Então é 1 ao quadrado. Mais parte imaginária é quem? É 1 também, né? 1 ao quadrado. Ora, então o módulo das raízes, das quatro raízes, é a raiz quadrada de 2. Olha que interessante, então. Já sei, então, qual é a distância
do afixo que representa cada uma dessas 4 raízes, até a origem. É a raiz quadrada de 2. E como é que calcula o argumento desse complexo? O argumento de um complexo, queridos, é só usar a função trigonométrica chamada tangente. Ômega zero aqui, ó, o argumento é quem? Tira a tangente da seguinte forma, ó, é a parte imaginária 1 sobre a parte real 1. 1 sobre 1. Então, a tangente desse argumento é 1. Aí eu penso, qual é o ângulo cuja tangente dele é 1? É isso mesmo, é o π sobre 4 radianos, ou 45 graus. Uau! Já calculei o argumento de uma das raízes, que é quanto? Π sobre 4. Já calculei o módulo desse complexo, dessa raiz, que é quanto? Raiz de 2. Aí eu paro para pensar. E para eu calcular o z? Já dá para calcular z? Sim, sim. Sabe por quê? Porque, PK, quanto é que seria, então, a raiz quarta do módulo de z? Isso é igual, queridos, isso nada mais é do que a mesma coisa que calcular o módulo do ômega zero, que no caso é quanto? Raiz de 2. Daqui eu tiro, então, que o módulo desse complexo z basta levar a quarta potência. Essa igualdade aqui, ó. Você vai querer a quarta potência? Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, que é 4. Pronto, já calculei o módulo do complexo, perfeito? Tá. E agora, para eu calcular o θ, esse argumento, muito fácil. Pessoal, se eu fizer o K, lembra, se eu estou calculando de raízes quartas, o K tem que assumir 4 valores. Quais são? 0, 1, 2, 3. Vou fazer o seguinte, se eu fizer o K igual a 0, tá? Vamos supor que esse ômega 0, ele veio daí. Fiz o K igual a 0. Se eu fizer o K igual a 0, sobrou θ sobre N. Então, θ dividido por N, que é 4. Isso aqui é o argumento do complexo ômega 0. Basta fazer o K igual a 0. Que é quanto? Π sobre 4. Que interessantíssimo, queridos. Acabei de calcular o argumento θ. O θ aqui, o argumento do complexo Z, é quanto? É π radianos. Se isso é verdadeiro, eu tenho inclusive o complexo Z. Que é o Z? O Z é igual. O módulo dele, queridos, é quanto? 4. Cis do argumento dele, que é quanto? Π. Aí eu paro para pensar. Aula passada, tá? Aula passada. Quanto é o cosseno do π? Cosseno do π é menos 1 vezes 4 dá menos 4. Coloca aí. Quanto é o seno do π? É 0. Seno do π é 0 vezes 4, 0. Então, olha aqui o complexo Z. É menos 4. Se eu extrair as 4 raízes dele, uma das 4 raízes é essa aqui, ó. Uma Z. Que lindo, hein? E agora, professor, para achar as outras raízes? Basta eu variar o K. Como assim? Se eu fizer o K agora, a próxima do K, igual a 1. Se eu fizer K igual a 1, você vai ter lá θ sobre N. O θ é quanto? É π. Então é π sobre 4. Π sobre 4, porque a gente lembra que é 4, né? Π sobre 4 mais, fiz o K igual a 1, hein? K igual a 1. K igual a 1, 1 vezes 2π sobre 4. Quanto é que dá isso? Dá π sobre, 2π sobre 4, colocar assim? 2π sobre 4, não vou simplificar não. Eu vou colocar aqui. Então você tem lá 2π sobre 4 mais π sobre 4. Isso aqui é quanto? Isso aqui te dá 3π sobre 4. Pronto. O módulo, como falei para vocês, não muda. Então, pessoal, esse outro complexo ômega 1, vou chamar ômega 1, é igual. Quanto é o módulo dele? É o mesmo módulo do ômega 0, que no caso é quanto? Raiz de 2. Então, é raiz de 2 vezes cis do argumento dele, que eu acabei de achar, 3π sobre 4. 3π sobre 4. π sobre 4. Beleza? Peço perdão para você, mas essa canetinha não é mais como era antigamente. A mesa digitalizadora está começando a me deixar na mão. Então, para pensar, 3π sobre 4 está em qual quadrante? Está no 3π sobre 4 é π menos π sobre 4. Lembra disso? Então, isso aqui está onde? No segundo quadrante. Lá no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é negativo.
Então, isso aqui seria, o cosseno, isso aqui seria quanto? Menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno. E o seno é positivo, perdão. Então, isso aqui seria menos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2. Então, isso aqui te dá menos quanto? Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2. Isso aqui vai te dar menos 2 sobre 4, que é meio. Aliás, 2 sobre 2, que é 1. 1. E o seno é positivo. Raiz de 2 sobre 2. Lembra disso? Raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai te dar 2 sobre 2, que é 1. 1 vezes i. Então, é menos 1 mais i. Beleza? Com isso aqui, fica fácil entender que, para eu achar as outras raízes, é o meu procedimento. É variar o k. Por exemplo, o outro valor do k, lembra, tem que ser quanto? 2. Quando o k for igual a 2, me ajuda. Θ sobre n, você sabe quanto é que é? Π sobre 4. Tu colocaria lá π sobre 4. Π sobre 4 mais k é igual a 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Π sobre 4 dá 4. Π sobre 4. Ora, 4π sobre 4 mais π sobre 4 é quanto isso? 5π sobre 4. Pensa, onde é que tem 5π sobre 4? 5π sobre 4, pessoal, está no terceiro quadrante. O cosseno e o seno são negativos. O cosseno e o seno são negativos. Então, a outra raiz aqui, vou chamar de ômega 2. Como é que calculo? O módulo é o mesmo do ômega 1, que é o mesmo de ômega 0. Raiz de 2. Beleza? Cis, cosseno e seno, cosseno e seno de quem? Do ângulo que é 5π sobre 4. 5π sobre 4. 5π sobre 4. Aí eu penso, esse ângulo aqui, 5π sobre 4, é no terceiro quadrante. Os dois são negativos. Então, eu teria raiz de 2 vezes cosseno do 5π sobre 4 é a raiz de 2 sobre, 5π sobre 4. Vai te dar, o cosseno dele vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Então, pensa, raiz de 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2 dá menos 1. Beleza? E o seno também vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Vezes raiz de 2 dá menos 1. Então, isso aqui é menos i. Pronto. E a quarta e última raiz é quando o k foi exatamente igual a 3, queridos. Quando o k for igual a 3, pensa, quem é o θ sobre n? É π sobre 4. Então, eu teria π sobre 4 π sobre 4 mais, estou fazendo k igual a 3, então teria 3 vezes 2 dá 6. 6π sobre 4. 6π dividido por 4. Queridos, isso aqui nada mais é do que quem? 7π dividido por 4. Mas pensa, 7π sobre 4 está no quarto quadrante. Quarto quadrante, o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Então, pensa, é facinho. Se o cosseno é positivo, nunca é menos 1, é mais 1. Já vou direto para o caminho, tá bom? É 1. E o seno, como é negativo, não é mais i, é menos i. Pronto. Para encurtar a resolução. Eis aqui a questão de número 1, resolvida na passada de uma maneira e agora de uma outra maneira. Perfeito? Mandou ver? Show de bola. Próxima questão, vamos lá? Vamos nessa. Resolva, dentro dos números complexos, essa equação binomial. X ao cubo mais 8 igual a 0. Eu digo o seguinte para você, querido. Cadê minha caneta? Vamos lá. X ao cubo mais 8 igual a 0. Se eu fosse calcular dentro dos reais, eu só teria nessa equação cúbica uma única raiz real, que é quanto? Menos 2. Bota bem aqui no lugar do x ao menos 2. Menos 2 ao cubo, vou te dar menos 8. Com mais 8, zero. Só. Mas eu não estou nos reais, eu estou nos complexos, que é maior do que isso. Então, quem é o x para mim? O x para mim vão ser as raízes cúbicas
de menos 8. Então, vou ter que achar raízes cúbicas de quem? De menos 8. Aí eu paro para pensar. Se eu chamar z igual a menos 8. Legal? Isso aqui é a mesma coisa que menos 8, parte real, e 0, a parte imaginária. Ou seja, geometricamente, queridos, esse complexo aqui, a distância dele para a origem é de 8 unidades. Consequência disso, que o módulo dele aqui é igual a 8 unidades. Enxerga isso? Beleza? A distância dele para a origem é 8 unidades. Então, ó, negativo, porque ele está para onde? Para a esquerda. Está para a esquerda, beleza? Então, a distância da origem, 8 unidades. Tá? Ele está em cima do eixo dos reais. Então, isso quer dizer que o argumento dele aqui é π radianos, tá? E o argumento dele, vou chamar de θ, θ é igual ao argumento desse complexo Z, o argumento dele é igual a π radianos. Legal? Pensando de novo em uma árvore, eu tenho que achar as raízes cúbicas disso. Ora, achar a raiz cúbica disso, então, quem seria o x? O x vai ser igual a raiz cúbica de menos 8, ou seja, é a raiz cúbica do módulo do complexo, que vai multiplicar colchetão aqui, colchetão, cis, cosseno e unidade imaginária S de seno. Quem é o argumento? O argumento é o π, dividido por n, que no caso é 3, mais k, o k é variável, que multiplica 2π, vou escrever aqui para você, 2π dividido por 3. Perfeito? Então, varia comigo. Bora variar. O K, como assim? Lembra? O K, ele tem valores 0, sempre o valor é 0, depois é 1, e como é raiz cúbica, são 3 raízes. K da primeira raiz, K igual a 0 da primeira raiz, K igual a 1 da segunda raiz e K igual a 2 da terceira e última raiz. Então, bora brincar? Vamos lá. Então, aqui a primeira raiz eu vou chamar de x0. x0 vai ser a primeira raiz. É quando k igual a 0. K igual a 0, toda essa parcela aqui 0. 0 aí sobre, então, π sobre 3. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, é 2, que multiplica o cosseno de quem? O cosseno do π sobre 3. Isso mais i, que multiplica o seno do π sobre 3. π sobre 3. Beleza? Aí, raciocina comigo, meu querido. Π é a mesma coisa que 180 graus. Π radíano é 180 graus. 180 por 3 dá 60. Cosseno de 60 é meio. Meio. Então, tem 2 vezes meio. 2 vezes meio dá 1. Seno de π sobre 3 é seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, é 2 vezes i vezes a de 3 sobre 2. Então, sobrou mais raiz de 3 vezes o i. Perfeito? Pronto. Primeira raiz. E a segunda raiz, pessoal? A segunda raiz eu vou chamar de x1. x1 é quando eu fizer o k igual a 1. K igual a 1 bem aqui, ó. Então, você tem aqui 2 cis. Vou simplificar agora, tá bom? Cis, cosseno e seno de quem? O argumento é quem? É π sobre 3. π sobre 3. Mais, lembra, eu fiz o k igual a 1, né? 1 vezes 2π dá 2π sobre 3. 2π sobre 3. Ajuda até o professor, vai lá. Queridos, quanto é que dá π sobre 3 mais 2π sobre 3? 3π sobre 3. π. Aí eu pergunto, quanto é o cosseno do π? O cosseno do π é menos 1 vezes 2. Isso aqui te dá menos 2.
Quanto é o seno do π? O seno do π é 0 vezes 2, pronto. Então tá aqui, ó, a segunda raiz, que é aquela raiz lá em cima, né? A raiz real aqui, que eu tinha falado, raiz real menos 2, tá aqui, ó, apareceu, beleza? E a terceira e última raiz, vou chamar de x2, como é que eu faço para encontrar? Basta eu fazer no lugar do k aqui, o 2. 2 vezes 2π dá 4π. Então dá 5π sobre 3, beleza? Fazendo k igual a 2. Se ele tem 2 vezes 2π, 4π sobre 3. Mas π sobre 3 dá 5π sobre 3. Então o módulo continua sendo 2. Cosseno e seno de quanto que eu falei? De novo, faz o k igual a 2. 2 vezes 2 dá 4π, mais π, 5π sobre 3. 5π sobre 3. Aí eu penso da seguinte forma, ó. Eu penso da seguinte forma. Se eu pensar que π sobre 3 é 60 graus, vezes 5 dá 300. 300 graus está aqui quadrante? Quarto quadrante. Quarto quadrante. Lá no quarto quadrante, lembra, o cosseno é positivo. Então volta a ter, ó, 1. Mas o seno no quarto é negativo. Então volta aqui, menos raiz de 3. Pronto. Então é 1 menos raiz de 3. 1 vezes menos raiz de 3i. Pronto, queridos. Eis as 3 raízes. Beleza? Era só variar o k. Tranquilidade? Fácil sim, não? Show de bola. Mais uma questãozinha? Vamos lá. Eis essa questão interessantíssima. Vamos lá? Sendo z um número complexo tal que módulo de z mais 3 menos 4i é igual a 12. 12. Determine o valor mínimo do módulo de z. Lembra, pessoal, módulo de número complexo geometricamente é distância. Módulo de número complexo geometricamente é distância. Beleza? Ora. Quando eu tenho dois números complexos, tá legal? Vou chamar alfa e beta, legal? Se eu digo assim para você, querido, módulo de alfa mais beta. Módulo de alfa mais beta, a gente vai aplicar aqui uma coisa chamada desigualdade triangular. O que é isso? O módulo da soma, ele é menor ou igual à soma dos módulos, ou seja, menor ou igual ao módulo de alfa mais o módulo de beta. Pronto, essa é a dica matadora. Dica que liquida esse tipo de questão. Módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Dica matadora, também chamada de desigualdade triangular. Ora, como assim, professor? Vamos lá. Quando você escreve assim, ó, módulo de z mais 3 menos 4i, isso é a mesma coisa que, inclusive, rapidinho, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu quero dar um abração pro meu filhão primogênito, herdeiro do meu coração. João Felipe, papai ama você, hein? Papai ama você, hein? Lembre disso. Números complexos salva a vida, filho. Beleza aí? Vamos lá, continuando. Módulo de z mais 3 menos 4i é a mesma coisa que módulo de z menos, vou colocar menos e colocar mais, parênteses aqui, ó, 3 menos 4i. Legal? Só que isso aqui vai ser menor igual ao módulo de z mais o módulo de quem? De 3 menos 4i. Queridos, agora para você rir da questão, basta eu saber calcular uma coisa. Como é que você calcula o módulo desse cara aqui, professor? Pessoal, módulo disso aí, ó, vou colocar aqui no cantinho da vergonha, módulo de 3, que é a parte A, menos 4, parte imaginária, i. Isso aqui você aprendeu comigo na primeira aula dessa série aqui de números complexos. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Beleza? Aí eu penso, 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16.
9 mais 16, 25. Tira a raiz quadrada disso, deu quanto? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, essa segunda parcela aqui, o módulo desse cara é 5. Bem, módulo de z mais 3 menos 4, ele diz quanto é 12. Então, 12 é menor ou igual ao módulo de z, que eu não sei quanto é, módulo de z, somado com aquele módulo ali que é 5. 5 vai para o lado esquerdo, 12 menos 5 dá 7. Então, 7 é menor ou igual ao módulo de z. Isso, queridos, é a mesma coisa que afirmar que o módulo de z ele é maior ou igual a 7. É de 7 para cima. E adivinha qual é o valor mínimo dele, do módulo de z? Ora, o módulo de z mínimo aqui, quando você diz para mim que é maior ou igual a 7, então isso quer dizer para mim então, que o módulo mínimo aqui, o valor mínimo desse módulo é exatamente igual a 7. Pronto, pessoal. Caixão diretamente pro caixão. Liquidou. Beleza aí? Facinho? Show de bola. Queridos, eu peço sinceramente dedicação total. Ó, não é para assistir aula de matemática como você assistir aula de qualquer matéria. Tem que ter papel e caneta, beleza? Queridos, e por aqui eu vou ficar. Eu aguardo você na próxima aula, beleza? Um abração para todo mundo, hein? Até logo, queridão. Abraço. Tchau.